Obrigado pela presença de todos, é um prazer falar com vocês novamente. Hoje nós temos um papo diferente aí com o meu amigo aí, o Christopher. Christopher vai falar um pouquinho sobre NFT, que é um assunto muito caliente aí para o momento, né? Especialmente quem está analisando o metaverso e outras questões. O Cris, a gente se conheceu, né, Cris, na Marisol. O Cris hoje está na Consist, tem uma vasta experiência sobre esse assunto. E eu acho que o próximo passo é nós criarmos as NFTs da Varejo Online, né, Cris? Que você provavelmente vai nos ajudar. Esse é um projeto que eu vou oferecer no final. Boa tarde aí, pessoal, tudo bem? Prazer falar com vocês aí. Cris, boa tarde, Cris. Obrigado pela participação, cara, e fica à vontade aí. A gente aqui todo mundo está a seus ouvidos aí. Beleza, obrigado. Como o Juliano falou, já conheço ele aí há um tempinho, né? A gente estreitou nosso relacionamento quando eu estava na Marisol ainda. Eu estava querendo contratar o sistema de vocês e ele estava querendo me vender, né? Eu acho que tá quase lá já, né, Juliano? Quase lá, quase. Quinta-feira eu acho que eu vou ter essa resposta. Ele passou aí um ano fazendo esse projeto, tomara que dê certo. Né? E aí a gente estreitou um relacionamento também aqui na Consistem com a Varejo Online, trazendo vocês para fazer uma parceria aqui, né? Então, acho que esse relacionamento que a gente cria sempre, esse networking de amizade entre as empresas de TI, uma empresa podendo ajudar a outra é o mais importante, né? E depois acaba fazendo um laço de amizade aí, pessoal fora das empresas, né? Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho aqui sobre NFT para vocês, alguns projetos que eu executei aqui em algumas empresas e na que eu estou hoje. Vou me apresentar, sou o Christopher, tenho 30 anos e eu me formei aí em 2014 na Tuiuti, numa universidade de Tuiuti lá do Paraná. Fiz algumas pós-graduações aí, como gestão de projetos e inovação startup. E recentemente, em 2021, eu passei umas 2 semanas, no começo do ano de 2021, com o pessoal da U24, agora eu esqueci bem o nome da empresa, acho que era U4U, junto com a Aramis. E aí, quando eles estavam lá dentro desse processo aí que eu passei com eles, foi para eu aprender mesmo sobre a parte do NFT, como é fazer a criação do NFT. Acho que agora ficou melhor, né? Eu passei um período lá com eles para entender isso, né? Fazer uma imersão de NFT. Então, hoje eu trabalho aqui na Consistem como gerente de projetos, mas eu tenho a minha empresa também que presta consultoria aqui para a própria Consistem, em algumas outras empresas, e quem sabe a gente vai fazer um projetinho aí, como o Juliano falou, de NFT com vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui, começar a apresentação. Aqui. Então, vamos lá, vocês estão vendo a tela já? Sim. Beleza. Então vamos falar aqui, antes da gente entender o conceito e o que é um NFT, a gente tem que entender o que é o metaverso e como ele é aplicado hoje na nossa realidade. O metaverso, ele é uma plataforma que você pode ter uma vida virtual dentro dele. Então, eu sempre costumo dizer que dentro do metaverso você pode fazer qualquer coisa, que seja lícito, né? Aqui a gente preza pelo bem social da comunidade. Então, dentro do metaverso você consegue fazer inúmeras coisas. Existem hoje algumas plataformas, então, que você tem, um exemplo, a Sandbox é uma, você tem me fugiu o nome aqui da Microsoft, a Microsoft já tem um metaverso também, então existem várias empresas que eles já têm um metaverso disponível para que os usuários possam criar as contas e entrar lá dentro. Como eu entro no metaverso? Para eu entrar no metaverso é simples, eu só vou criar uma conta. Simplesmente eu crio uma conta e eu vou ter acesso a essa plataforma.
Algumas pedem para você fazer um login com uma carteira de criptomoeda, porque é a moeda que vai ser transicionada dentro dela. Então você vai criar a conta nessa carteira e aquela carteira que você tem, com aquele ID único que ele gera, ele deixa você entrar dentro desse metaverso. O que que eu posso fazer dentro do metaverso? Você pode fazer tudo. E alguns dos exemplos que eu gosto de usar é sobre a medicina. Hoje a medicina, eles têm nos Estados Unidos, tem uma plataforma já que eles conseguem simular um corpo humano e utilizar essa simulação do corpo humano para fazer algumas cirurgias que eles não têm ainda muita segurança de fazer num corpo que está lá deitado numa maca na mesa no centro cirúrgico, né? Então eles vão lá, eles treinam no metaverso, eles conseguem explorar inúmeras possibilidades para tentar fazer com que aquela cirurgia ela seja bem sucedida. Outra coisa que eu posso fazer dentro do metaverso é reuniões. Então eu posso, como essa da imagem aqui, isso aqui eu estou refletindo o do Facebook, tá? É um print de uma imagem do Facebook, que é o Meta. Como que eu consigo fazer isso aqui? Então, eu consigo criar uma reunião, uma sala de reunião, e eu tendo o óculos da Meta, eu consigo fazer exatamente como está aqui. Eu crio o meu avatar, com o óculos eu consigo ver a sala do jeito que está ali dentro. Assim, é uma experiência muito bacana. Se eu tivesse um óculos aqui, eu tinha marcado presencial com vocês, e aí o Juliano ia ter que levar todo mundo para a empresa de novo. Mas para vocês verem como é a experiência de você usar um óculos e você estar dentro do metaverso. É você estar dentro de um outro mundo sem você estar dentro dele. Então você coloca o óculos, você enxerga essa sala. Quando você vira para o chão, você enxerga o chão dessa sala. Quando você olha para cima, você enxerga o teto, você vê as plantas. E conforme você movimenta a tua cabeça, sentado à mesa, você consegue ver as outras pessoas que estão fazendo a reunião contigo. Então é uma coisa muito legal. E aí você consegue estreitar esse laço, né? Do remoto que a gente tem hoje, que se criou através da pandemia, né? Então você coloca as pessoas junto sem elas estarem juntas. É uma coisa assim, são alguns conceitos meio fora da caixa, mas no final acho que vocês vão conseguir entender um pouco melhor. E aí, dando essa pincelada do que é o metaverso, a gente tem alguns que aí o pessoal que tem um pouco mais de idade aí vai lembrar para que jogava, né? E aí vocês vão lembrar do Pinguim, tem um jogo chamado Pinguim, tem, tem um jogo chamado Tibia, que também é como se fosse um metaverso. Eu acho que tem bastante gente que lembra do Tibia, tem bastante gente que lembra do Pinguim. Tem uma plataforma que era bem famosa, agora me fugiu o nome dela, mas é uma plataforma que você cria o teu avatar lá dentro também. Isso tudo aconteceu lá em meados do ano 2000, 2005, começou essas plataformas que eu falei. Então, lá atrás, o metaverso ele já vinha sendo criado e as pessoas elas não tinham ainda a ideia do que isso ia se transformar, né? Não tinham a ideia do que isso ia virar. Aí vocês podem se perguntar, poxa, mas se já tinha lá no ano 2000, quer dizer que o metaverso de novo está fadado ao fracasso, como os NFTs também devem estar fadados ao fracasso. Não estão pelo seguinte motivo. No ano de 2000, 2005, ali, a gente não tinha uma tecnologia tão estruturada e preparada para o que a gente tem hoje. Então, naquela época, o metaverso não deu tão certo, porque a tecnologia ela não era suficiente para poder evoluir junto com o que ele precisava, né? Então, hoje vocês veem que as coisas estão muito mais modernas e inovadoras do que no ano de 2000. Agora vamos falar sobre NFT, e aí eu vou passar aqui algumas coisas para vocês sobre o que é e para o que serve. O NFT, ele nada mais é do que uma imagem com um registro único dentro da blockchain. Então, eu posso ter um NFT de imagem, eu posso ter um NFT 3D, que é uma imagem também, eu posso ter um NFT animado, que é uma imagem animada,
mas ele se torna um NFT toda vez que ele recebe um número único. Então, ele é uma obra única. Ela pode ter, depois eu vou mostrar para vocês como foi os NFTs da Marisol. Lá a gente fez assim, é uma imagem e cada imagem tem 10 de cada. Então eu tenho uma imagem e essa imagem ela tem uma tiragem de 10. Só que cada uma dessas imagens, elas se tornam únicas porque elas têm um único código. Então dessas 10, as 10 têm um código diferente e cada uma é uma. É um conceito meio difícil de entender assim no começo, mas é isso. Cada imagem ela é um NFT quando ela recebe um código da blockchain. E aí eu posso fazer de tudo. Eu posso tirar uma foto do céu, eu posso tirar uma foto da grama, eu posso ter uma pintura que é um NFT, eu posso transformar uma foto da minha família em um NFT, eu posso transformar uma foto minha em um NFT, eu posso criar avatares meus para NFT. Então eu posso fazer inúmeras coisas e transformar num NFT. Para o que o NFT serve? Hoje o NFT ele é 92% mais ou menos visibilidade e escalabilidade para uma empresa e 7, 8% negócio. E quando a gente fala negócio, ele é monetizado, né? É dinheiro. Então, por que é 92% hoje a visibilidade? Porque o NFT hoje ele traz para a empresa um posicionamento diferente perante os jornais, perante a mídia, perante as outras empresas que não estão inovando. Quando a gente fala sobre isso, é muito importante dizer que esses 92% de visibilidade eles vão cair cada vez mais. E isso vai transformar o percentual menor num percentual maior de escalabilidade monetária. Então, conforme a visibilidade ela cai, o monetário ele aumenta. E aí, para o que eu consigo utilizar o NFT dentro de uma plataforma e vender o meu trabalho? E aí vocês podem falar, como é que eu vou colocar um NFT da Varejo Online dentro de uma plataforma para comercializar? Vocês podem comercializar produtos e serviços atrelados a um contrato de vocês, para que lá na frente aquele NFT do contrato ele possa ser vendido de uma empresa para outra. Então, quando a empresa ela vende aquilo para uma outra empresa, a empresa que comprou ela acaba ganhando todo o direito daquele contrato. É uma coisa que tem que ser bem amarrada, bem evoluída e bem desenhada, mas isso dá certo. Já tem, inclusive tem uma empresa de São Paulo que eu estou fazendo um projeto com eles, que a gente está fazendo isso, transformando um NFT de serviço com uma imagem de serviço, e aí através daquele NFT está atrelado todo um contrato de serviço do que aquela empresa oferece. Aonde eu posso comprar e vender os NFTs? Tem várias plataformas hoje de marketplace, inclusive tem algumas brasileiras que estão entrando no mercado, ainda são pouco conhecidas, mas a mais conhecida, a que eu coloquei aqui para vocês, que é a OpenSea. É uma das plataformas mais conhecidas de NFT que tem. É uma das plataformas que foi não, né? Foi uma das pioneiras a entrar nesse universo. Ela hospedou a primeira coleção de CryptoPunks lá, que são os bonequinhos em pixel, a coleção dos macaquinhos que o Neymar comprou lá, foram eles que hospedam também e comercializam essas imagens, esses NFTs. Então, a OpenSea é uma das primeiras e uma das mais conhecidas plataformas de marketplace de NFT. Quais as moedas são utilizadas? Dentro dos marketplaces de NFT, a moeda mais utilizada hoje é o Ethereum, e por esse motivo que vocês veem que a escalabilidade do Ethereum altera bastante, então ela sobe e desce, varia mais até que o Bitcoin. Não vale tanto quanto o Bitcoin, mas ela altera bastante o valor dela. Até por essa moeda ela ter sido escolhida como uma das moedas transacionais de NFT, aconteceu, acho que se eu não me engano, em maio, algumas atualizações da moeda, que elas vão passar a ter mais lastro, mais rastreabilidade, para você conseguir identificar as compras que estão acontecendo de NFT dentro dessas plataformas. E aí, aqui tem um ponto bem importante, que é vocês entenderem como que o NFT ele se conecta ao blockchain.
Acho que aqui ficou pequena a imagem, né? Deixa eu tentar aumentar aqui para vocês. Tem um ponto importante aqui que eu quero mostrar. Aqui. Quando eu conecto o meu NFT na blockchain, eu vou transformar ele no NFT, né? Eu vou colocar minha imagem e transformar ela no NFT somente quando ela recebe o registro. E esse registro a gente dá o nome de minted, que é mintar, né? Então, somente quando a minha imagem ela é mintada dentro da blockchain, que ela recebe aquele código único, aquele registro da imagem, é que eu tenho um NFT. Então, onde vocês virem, onde vocês pesquisarem um NFT nas plataformas e pegarem lá e entrarem no NFT, olharem lá no registro das atividades daquele NFT e ele não tiver a atividade de minted, ele não foi mintado, então ele ainda não é um NFT. Então tem que tomar muito cuidado quando você vai comprar, se ele é mintado, porque tem muita gente que compra em algumas outras plataformas menos conhecidas e ele nem aconteceu o registro ainda, né? Então, esse a conexão que o NFT tem com a blockchain. As criptomoedas, né, que são mais utilizadas nos NFTs hoje é Ethereum, como eu falei, porém tem algumas carteiras que estão utilizando Solana. Então, aqui, quando você entra na OpenSea e você vai tentar fazer o seu registro, ele já vai abrir direto para você conectar uma carteira. Então, a mais popular hoje, a mais utilizada é a MetaMask, mas tem Coinbase, Wallet Connect, Phantom, Glow, que já utilizam Solana, e tem várias outras ainda, carteiras de criptomoeda que podem ser utilizadas. Aqui eu trouxe um exemplo do NFT do Neymar, que ele comprou, né? O do Neymar é esse que tem o chicletes. E também tem o que a Adidas comprou. Uma observação bem interessante para vocês, a Adidas comprou esse boneco aqui, o macaquinho, só para colocar essa jaqueta, para poder botar a logo dela. Então imagine, eles gastaram mais de 6 milhões de dólares para poder colocar uma jaqueta e transformar isso numa visibilidade perante a mídia. Aqui a gente tem a coleção dos CryptoPunks, né, que movimentou mais de 8 milhões e 300 mil reais até o momento. E aqui são todos os bonequinhos criados no pixel art, né, que são em formato de pixel. Depois eu mando o link para vocês conseguirem dar uma navegada lá no OpenSea e verem as coleções que tem criadas lá de NFT também. E aqui eu vou falar um pouco do processo de criação do NFT. Quando você vai criar um NFT, você tem que ter muito bem estruturado quais são as suas ideias para transmitir através de uma imagem. Aí foi como eu falei. Essa empresa de São Paulo que eu estou fazendo trabalho com eles querem transformar o NFT que eles querem fazer de um serviço através de um contrato que as pessoas comprem e elas sejam donas daquele contrato. Então, o contrato vai ter um período de validade. Quem for dono daquele contrato, né, do NFT que tem aquele contrato, consegue ter alguns diferenciais dentro das propostas de serviço e valores que eles oferecem. Bem, formado a ideia que você vai ter, você tem que trazer a estratégia do que você vai fazer futuramente com aquele NFT, com aquela, como você vai comercializar, como você vai informar o mercado, e aí você trazendo a ideia, a estratégia, vai surgir um terceiro pilar que são as definições de processo. Nessa definição de processo, você vai estruturar tudo isso que você já fez no passo 1 e 2, que é pegando a ideia, as estratégias, definindo os processos que você tem, quais são as metas que você vai atingir, quais são, quais são vamos dizer assim, quais são os serviços que você quer levar através daquele NFT, quais experiências você quer proporcionar. Feito essa definição de processo, você vai para a criação de NFT. A criação do NFT é o passo mais comum que vai ter dentro desses 6 pilares que eu coloquei. Então, ele é o menor passo e um dos menos importantes, que é a criação. Quando você cria, você vai transformar aquela imagem através de de uma plataforma, você vai colocar uma imagem,
uma imagem 3D, uma animação, alguma coisa, e vai colocar dentro da OpenSea. E aí lá, depois que você coloca, ele já minta automático, faz todo o processo para transformar no NFT. Criado o NFT, processo definido, estratégia, a ideia pronta, você vai ter que definir quais são as personas que você quer alcançar com aquele NFT. Então, com aquele NFT, você vai ter que criar. Só um pouquinho. Pessoal, só aproveitar aqui, se alguém tiver alguma dúvida depois pode colocar aqui no chat, que depois no final a gente pergunta para o Cris daí. Desculpa aí, pessoal. Vamos voltar aqui. Vocês já estão vendo a tela de novo? Já estão vendo aqui já, né? Então tá. Depois que a gente faz a criação, a gente vai para a definição de persona. Definindo a persona é o público-alvo que a gente vai alcançar com aquele NFT que foi criado. Né? Com esse NFT criado, a persona definida, a gente vai para o lançamento. Então, após você executar esses 5 passos, você vai para o lançamento do NFT, que é você trazer a mídia para perto da tua empresa. Então, você pega aquele NFT e publica em algumas mídias que a gente tem aí, né, disponível no mercado aí, principalmente para a gente da área de TI. A gente tem que fazer um barulho quando cria alguma coisa diferente e nova, né? Falado do processo de criação, vou falar para vocês como foi a experiência da Aramis. Eu passei um período lá na Aramis, junto com a equipe que eles estavam fazendo a criação dos NFTs do Clube Red, que era da jaqueta da Aramis. Então a ideia deles era criar de um outro produto que não era a jaqueta, a primeira ideia do NFT. E aí quando essa empresa ela instigou as pessoas que estavam participando desse projeto a trazerem uma ideia diferente, foi quando eles criaram essa jaqueta, que ela tem um dispositivo dentro dela que ela pode esquentar ou resfriar. Então você aperta um botãozinho e a jaqueta ela faz o resfriamento ou ela aquece. É uma jaqueta assim bem fora da caixa, bem bacana. E aí, com base nesse produto que eles tinham criado, eles lançaram o NFT. Então, se você entra na OpenSea, no Clube Aramis Red, você consegue ver a jaqueta em 3D lá, ela fica girando e tal. Foi um processo assim bem bacana de criação deles. Foi um mindset bem diferente que eles utilizaram lá. Da Lilica Repilica, a gente tinha uma ideia de criar lá na Marisol. Esse projeto eu fiz junto com o Mário, que é um dos diretores de marca. Então a nossa ideia principal era criar primeiro um calçado da Lilica como NFT. Então a gente ia ter uma tiragem desse produto lá, de algo, acho que se eu não me engano era 20 ou 30 pares. E aí a gente ia vender através do NFT. Então você compraria o NFT e ganharia o produto. A experiência do cliente era isso, né? Só que aí no meio do caminho a gente acabou fazendo uma mudança de estratégia e aí a nossa publicação da Lilica foi trazer o Mundo Ripilica, que já era um produto da Marisol, né, que é vendido através de plataformas digitais, que é uma série. Então a gente trouxe o Mundo Ripilica para dentro do mundo NFT. Então a gente pegou os bonequinhos que a gente definiu, transformou eles em pixel art e depois fez o lançamento dentro de uma coleção do Showroom que foi em março. E aí esses aqui foram os que a gente criou. A Lilica em pixel, a Dona e a Joana. Então são todos personagens do mundo Ripilica que foram criados especialmente para transformar eles em NFT. Depois da lançamento do projeto da Lilica, a gente tem feito aqui na Consystem
os avatares dos funcionários. Então, a gente está num projeto, a gente está na metade dele já. Se eu não me engano, a gente vai conseguir fazer o lançamento agora na segunda semana de julho. Então, a gente criou um avatar exclusivo para cada funcionário. Então, se vocês olham aqui esses avatares que estão na tela de vocês aí, se vocês virem aqui na Consistem, vocês vão, através desses avatares, vocês vão, não vou dizer que vocês vão acertar de primeira, mas vocês vão conseguir identificar quais são as pessoas que são donos, né, desses avatares aqui dentro da Consistem, que representam cada uma dessas imagens. E aí a gente tem feito um trabalho bem bacana aqui, que é pegar o avatar, transformar eles numa assinatura de e-mail para os nossos colaboradores e também como uma imagem de perfil em qualquer uma das redes sociais da empresa, né? Do Gmail e da nossa intranet. Então, o pessoal tem usado bastante, gostou muito do projeto, tem bastante gente que aderiu e comprou a ideia junto comigo quando eu fiz o lançamento aqui, os diretores. Então foi bem bacana. E aí o projeto assim daqui da Marisol, da Consistem bem aceito por todo mundo. E eu acho que ficou claro aqui o que é NFT para vocês. Vou deixar de compartilhar minha tela aqui agora. E eu vou abrir para perguntas. Vocês podem ficar à vontade e tirar as dúvidas que vocês têm. Se algum ponto eu não deixei bem explicado aqui, vocês podem me perguntar novamente, que eu reforço e explico de novo. Pode ficar à vontade aí, pessoal. Rabo. Ah, é verdade aqui, ó. Alguém comentou Rabo. É esse mesmo, Rabo. Bruno e Vanessa. Era top. A galera tem mais conhecimento aí, né? Já tem um pouco de estrada aí, né, Juliano? Aqui o mais velho é o Anilton da empresa, né? Nem sei se o Anilton tá aí, mas o Anilton jogava o Atari ainda, eu acho, na época dele, daí passou por esse. O Christopher, eu estava lendo esses dias um pouco sobre esse tema, né? Porque ficou muito popular, especialmente depois que o Neymar comprou lá o dele, né? E eu estava lendo que às vezes você compra avatar de uma certa coleção aí dos NFTs para fazer parte daquela galera, né? Uhum. Então, por exemplo, esse dele que ele comprou ali do macaquinho, eu vi que tem pessoas extremamente famosas que estão nisso daí. E eu estava vendo a movimentação que passou, cara, é uma coisa, um número absurdo, Sim. assim, né? Sim. Milhões de dólares que passaram por isso, né? O do Neymar, se eu não me engano, foi 5,6 milhões de dólares. Sim. Então você vê que realmente as pessoas têm criado um grupo seleto de pessoas que compram NFTs para entrar naquele grupo de amigos. Então, um exemplo é o da própria Aramis. Aquela jaqueta ali custa, acho que, R$ 2.900 ou R$ 1.900. Então, quando você compra a jaqueta, você ganha o direito de entrar no Clube Red. E o Clube Red só entra quem faz parte, quem compra, né, aquela jaqueta, e aí você consegue fazer parte daquele grupo. Então é bem seleto. E tem vários outros exemplos, né? Você consegue até criar para os teus próprios clientes NFTs que eles viram clientes VIP através de NFT. Então eles têm acesso a melhores preços, melhores estratégias, melhores atendimentos e etc e tal, quando eles têm aquele tipo de NFT. Então existem seletos grupos dentro do metaverso que está proporcionando isso aí hoje. O Christopher, e outra pergunta, nós que trabalhamos com varejo, software para varejo, é claro, né? Como é que tu enxerga, como é que a gente poderia aproveitar essa demanda que tem hoje e entrar, porque a gente sabe que tem várias lojas aí, varejistas, que estão montando lojas no metaverso, né? Eu acho que vocês também tinham esse planejamento lá na Marisol na época. Tu tem alguma ideia de como é que a varejo poderia se aperfeiçoar nisso para entrar já nesse mercado? Eu acho que o primeiro passo para o varejo entrar nesse mercado é você começar a estudar a tecnologia de blockchain e de registro. É o mais importante. Você conseguindo fazer que a tua plataforma ela consiga acessar esses registros e registrar alguma coisa lá dentro, já transforma vocês numa plataforma de marketplace. Então, vocês tendo esse como colocar uma imagem dentro de uma plataforma e levando essa imagem a ser registrada na blockchain,
já leva vocês a anos-luz na frente de outras plataformas aí, transformando até vocês um marketplace, né? Agora, como você vender isso? Você consegue trazer essa inovação para dentro da tua empresa, mostrando para os teus clientes que você está inovando, vendendo o teu contrato de serviço através de NFT. Então, você utiliza, né, como eu falei agora há pouco, você utiliza a própria plataforma OpenSea para vender um NFT atrelado a um contrato. Mas se você consegue fazer essa mintagem, né, esse registro na blockchain direto de uma plataforma tua, você não precisa passar por esse marketplace, né? Então você consegue trazer uma experiência diferente para o teu cliente. Você faz ele entrar dentro da própria plataforma que vocês têm e ter acesso a uns contratos diferenciados dentro do marketplace do varejo online no metaverso, daí no caso. Né? Até para começar a fazer parte desses universos Exatamente. dessas empresas varejistas, né? Exatamente. Acho que a Tainá mandou aqui uma pergunta que só não estou conseguindo abrir ela aqui. Quer que eu leia para ti aqui? Eu quero, a minha ficou cortada aqui. Tá. Pensando em comercialização para investimento, essa comercialização de avatares, caso seja por criptomoeda, sabe se existe incidência de imposto IVA? Imposto, né? Ah, tá. Não, a única coisa que você vai pagar é assim, ó, o fluxo de venda, como que funciona dentro da OpenSea. Eu crio, Juliano compra. Quando ele compra, ele vai pagar, um exemplo, R$100 no meu avatar. Desses R$100, 2% ou 3%, se eu não me engano, é o custo da mintagem. Então, todo registro tem um custo. Então, R$3 é o da mintagem. Agora o Juliano vai vender para o Adriano. O Juliano vende para o Adriano e não tem mais o custo da mintagem. Então o Juliano vende por 150 para o Adriano. Desses 150 que o Adriano pagou para o Juliano, existe um cadastro de FII dentro desse NFT que eu posso colocar lá 5%. Então desses 150, o Juliano só vai receber 142,50. 7,50 é meu, porque eu criei o NFT. Então, toda vez que esse NFT ele for comercializado, eu vou receber 5% do valor que ele foi vendido. Se ele for vendido por 5 mil, 10 mil, 1 milhão de reais, eu vou sempre estar ganhando. Então, imposto hoje ainda não tem. Não tem nenhuma lei que regulamenta a cobrança de imposto nessas plataformas, até porque a criptomoeda ela não pode, ela não tem lastro hoje, né? Não existe um lastro real atrelado aos bancos centrais. Ela até tem quando você consegue rastrear dentro das plataformas lá de carteira de criptomoeda, mas você não consegue impor alguma lei de imposto em cima dessas transações. Ainda, né? Daqui a pouco alguém já vai tentar ganhar um pouco em cima. Não sei não, né? Que no nosso Brasil já a troca nacional é algo quase impossível de acontecer, imagino criptomoeda, mas tomara que aconteça, né? Sim. Ô Cristo, eu tenho outra dúvida, essa questão que vocês estão desenvolvendo, esse projeto que eu achei bem legal, com a Consistem, né, de criar os avatares, aí, os NFT dos colaboradores. Como é que isso fica? Isso fica, cada colaborador vai ter seu NFT e é propriedade dele daí, Exatamente. no caso. Como é que é compartilhado com a operação da Consistem isso? A gente vai criar todos esses NFTs e aí todos os funcionários que eles quiserem, eles vão criar uma conta dentro da OpenSea e aí a gente vai fazer a transferência do avatar da pessoa direto para a conta dela. Então, quando você entra no Consisting ali, que é a nossa coleção, vai aparecer todos. Mas quando você entra na conta da pessoa que comprou, um exemplo, se tu entrar na minha conta do Christopher, você vai conseguir ver lá os NFTs da Lilica. E quando eu transferir da conta da Consistem para mim, você vai ver o meu avatar dentro da minha conta, porque eu vou ser o dono. Mas dentro da conta da Consistem você consegue ver todos. Quando você clica em um, você vê que a Consistem já não é mais dono daquele NFT. Já existe uma outra pessoa que ela é dona. Dentro da coleção da Consistem, em cima, quando você entra no OpenSea, existe a quantidade de NFTs da empresa e a quantidade de donos daqueles NFTs.
Então, eu posso ter 1000 NFTs e 10 donos. Pode ser que 990 NFTs ainda não tiveram donos, mas pode ser que os 1000 foram divididos entre 10. Então, lá é tudo registrado, né? Então, tudo tem um registro, tudo tem um cálculo, uma quantidade, fica tudo armazenado dentro da OpenSea. Perfeito. Até colei o link aí da OpenSea da sim. Consistency. Teu boneco aí tá muito loiro, esse teu cabelo aí. Tu viu, né, cara? É que eu tava na praia, naquela vez lá. Ah, sim, que não levou protetor, né, que nem diz o outro. Não. Faz parte. Mas vamos lá, pessoal, se tiverem mais alguma dúvida. Não precisa ficar com medo, não. Tô longe, não vou morder ninguém. Pessoal, tem mais alguma dúvida aí? Senão a gente pode encerrar por aqui. Cris, acredito que não tenho, porque o pessoal não colocou nada. Então, a oportunidade foi dada, né? A gente gostaria de te agradecer pelo teu tempo, pelas explicações. Eu acho que o assunto super tem da tendência aí, né? Que o que está acontecendo para o mercado e a gente tem que ficar atualizado. Sim. Com certeza a gente quer entrar para esse mercado, não só porque a gente é uma empresa de software, mas eu acho que para movimentar um pouco esse varejo tradicional, né? O varejo é muito tradicional e a gente quer sair um pouquinho desse mercado aí. E, cara, e deixar as portas abertas aqui, sabe que a Vareja é uma parceira de vocês também. Ah, com certeza. E, cara, dia 23 aí de julho nós vamos ter uma festa julina. Se tu quiser participar, tu tá convidado, cara. Com certeza, nosso cara. vizinho aqui de Jaraguá do Sul aí, né? Tu só me passa o endereço que eu vou. Então tá bom. Já vou até trajado, vou até arrumar mas chapéu tem que ser. ali. Vai ter um concurso lá de traje, então pode vir. Se tu quiser convidar o pessoal da Consiste aí também, que são super parceiros nossos, é uma parceria que tá dando muito certa, né? O Luciano, que eu digo aí, já fechou um baita de um cliente aí em parceria com vocês. Então, cliente top, né, Luciano, pessoal? Top, da energia natural. A gente estava discutindo aqui esses dias. Até eu peguei uma apresentação com o Juliano para mandar para eles. Sim, o Bruno é gente boa demais. Gente boa. Então, assim, eu acho que as empresas têm que sair um pouco só do negócio e criar mais esses laços, né, Christopher? E a gente consegue fazer isso com vocês aí de uma forma muito tranquila e verdadeira, né? Isso que importa. Sim, com certeza. Obrigado mesmo aí, de coração. Não, eu fico à disposição sempre que tiver um assunto aí diferente, inovador aí, e você achar que é propício para o momento, fico à disposição para trazer para o pessoal. Joia, para nós é um prazer. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode encaminhar para o pessoal aí, me manda por e-mail, que eu respondo sem problema nenhum. Depois eu mando essa apresentação que eu fiz aqui, eu mando para vocês. Tá bom. Aí vocês podem compartilhar aí também. Não, beleza. E aí vamos começar a desenhar o nosso projeto aqui também. Vai ficar bacana. Vou aproveitar agora, vou dar uma de comercial. Vou te mandar uma proposta. Manda aí. Eu só estou preocupado nos NFTs se juntar o nariz meu e do Léo aqui, eu não sei se vai caber na imagem lá, porque a gente é meio avantajado nesse. Não, mas lá a gente consegue fazer cirurgia plástica também. Consegue? Fica tranquilo, né? Lá a gente vai ter milagre. Mas uma imagem de frente não vai precisar aparecer. De frente não, né? De frente não, agora de lado. Eu tô preocupado com a do Anilton, que a barba dele não vai bater lá embaixo, não, assim, mas ali, se vocês entrarem no Consistem, ali na coleção, tem um que tem a barbinha comprida também. Vai dar certo, vai ficar bacana, então. Aí, show, Christopher. Obrigado aí pela atenção e pela tua disponibilidade, principalmente. Valeu, pessoal. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí por todos, pela participação. Obrigada. Até mais. Obrigada, ótimo final de dia. Obrigado.